Pai do Senhor, meus irmãos, Paz. bom dia a todos. Amém. Glória a Deus por mais um dia. Vamos fazer uma oração inicial. Nos conectarmos com o Senhor nesta aula, amanhã de domingo. Glória a Deus. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, por mais um dia de vida que Tu concedes, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias, Senhor, que se renovaram, Pai, nessa manhã, para cada um de nós. Obrigado pela Tua graça, Senhor, que tem nos alcançado através do Teu sacrifício, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus, por ter nos escolhido, ter nos separado, Pai, e ter nos colocado aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as coisas, pelas Tuas providências, Senhor. Obrigado, Pai, pelos Teus livramentos. Senhor, nesta manhã que Tu esteja presente, Pai Deus, nos abrindo o entendimento, a nossa compreensão, Pai, para que a gente possa colocar em prática, Senhor, as coisas do céu, Pai, as coisas do Teu reino, Senhor. Ilumina também a nossa professora Arley nesta manhã, para que possa ministrar uma boa palavra para nós, ó Senhor Deus. Em nome de Jesus, esteja com cada um aqui nesta manhã, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Vou convidar então o nosso presbítero irmão Henrique para fazer uma introdução aqui. Amém? Pai do Senhor, meus queridos. Amém. Pode se sentar, por gentileza. Então, neste momento, nós vamos louvar o hino da harpa sugerido nesta manhã, incentivando a igreja a aprender os hinos congregacionais, né? Para nós cantarmos nos cultos. Então, vamos louvar nesta manhã. É um hino novo que não conhecia, mas nós ensaiamos. 249, a nossa harpa cristã, para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Amém? Senhor, e habita no meu coração, dá-me a graça bendita, tua compaixão. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Vem hoje selar-me, enchendo-me do teu amor. Dia de paz e de gozo, eu vou desfrutar quando Jesus glorioso minha alma batizar. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Vem hoje selar-me, enchendo-me do teu amor. Do teu amor puro e santo, sempre falarei, mesmo com dor e com pranto, a Cristo louvarei. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Vem hoje selar-me, enchendo-me do teu amor. Oh, Deus, te peço agora, ouve-me, Senhor, batiza-me nesta hora no teu solador. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Hoje selar-me, enchendo-me do teu amor. Amém? Os irmãos conheciam o hino da harpa? Não. Amém? Então, assim, cada aula nós vamos sempre estar sugerindo hinos novos para nós aprendermos, para que no culto, como terça-feira, não tinha nenhum irmão que sabia cantar, né? O Aldo não estava, mas assim nós vamos aprendendo um ajudar o outro. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Já que o meu Elito, a continuação em nome de Jesus.
Glória a Deus, né, irmãos? Uma alegria estarmos aqui, né? Então hoje a gente vai estudar a lição 6 da nossa revista, né? Que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. O textuário, então, de hoje se encontra em Atos 2,14. Que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, veja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A verdade prática nos diz que a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Amém? Vamos então se revezar na leitura bíblica em classe, irmãos, que se encontra em Atos 2, do 14 ao 24. Convido o irmão Aldo para começar no 14. Ele, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse que foi entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus, tomando a vós e crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. A qual Deus suscitou sobre as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Vamos passar então já para a administração dessa aula. O pastor Arley. Paz do Senhor, meus irmãos. Vou falar um pouquinho no microfone para ficar melhor ali no vídeo, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa lição de número 6. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o avivamento no ministério de Pedro. Então nós vamos fazer uma abordagem acerca desse apóstolo, dessa figura, né? Todos sabem que Pedro não foi uma das figuras mais importante da cristandade, e isso não há dúvida, eu acho que é consenso de todos nós quando a gente olha o tamanho da obra que ele realizou, o tamanho do ministério, a envergadura, o alcance e até mesmo a sua posição dentro do colégio apostólico. Então é importante que a gente comece a dar destaque a quem destaque tem, e isso não é nenhum sacrilégio, não é pecado, não é errado, honra a quem honra, diz a palavra. E às vezes a gente fica pegando recortes isolados acerca de uma determinada oscilação de um obreiro e a gente vai segregando ele, jogando ele às margens e vai sempre só olhando pelo lado negativo. O quanto que o mais justo seria a gente sempre fazer uma observação completa de toda a vida, de todo o ministério. É verdade que o apóstolo Pedro passou por percalços, é verdade que o apóstolo Pedro oscilou em alguns momentos, mas eu e tu também passamos por isso.
Eu e você também passamos por percalços, eu e você também oscilamos, eu e você também às vezes entramos nessa montanha russa da fé. Às vezes tem semana que a gente está com a fé lá em cima, às vezes a gente está com a fé lá embaixo, às vezes a gente está otimista e na outra semana a gente está apático. Isso faz parte da vida, mas o importante é não desistir da jornada, o importante é não desistir da nossa vocação. Então, quem foi Pedro? Bom, todos sabem que Pedro, ele é um judeu, nasceu na Galiléia, nasceu na verdade em Betsaida, a cidade original, a cidade que ele nasceu, a vila que ele nasceu, mas ele é da Palestina, né? Da terra de Israel, é um judeu, e ele nasceu no século I, contemporâneo de Jesus, ou seja, tinham praticamente a mesma idade. Se tem um apóstolo que tinha a mesma idade de Jesus, é o apóstolo Pedro. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos, é possível que o Pedro também tenha iniciado nessa mesma data, nesse mesmo chamado, alguns dizem com 27, mas sabe que cronologia bíblica não é nada muito 100%, mas é só para a gente ter uma noção. E o apóstolo Pedro, ele, como fazia parte da vila de Betsaida, ou seja, é uma terra nas regiões do Mar da Galiléia, ou seja, a única fonte, ou uma das únicas fontes de provimento, de alimento, de subsistência, naquele tempo, era o Mar da Galiléia, que era tido como uma bênção, como uma dádiva de Deus, ou de tu ser talvez um agricultor, alguém que vai lavrar a terra e vai trabalhar com isso, ou então, como é na família de Jesus, trabalhar na arte da carpintaria, na arte de artífice, ou seja, de produção de móveis, quer seja de madeira ou quer seja de pedras. É bem verdade, vale aqui só uma curiosidade, a palavra grega para carpinteiro é artífice, e artífice, dentro do contexto dos dias de Jesus, é aquele que mais mexia com pedra do que com madeira, uma vez que madeira era muito escassa, tá, em Israel. Tanto é que as madeiras para serem usadas no templo de Israel nos dias de Salomão vieram todas do Líbano, que ficava nas margens do Monte Hermon, ou seja, um monte que de fato tinha capacidade de orvalhar e de então fazer umas florestas mais abundantes. Mas em Israel as árvores são escassas, então tudo supõe que Jesus mais trabalhava com pedra do que com madeira, mas não é errado, é só uma curiosidade dizer que Jesus trabalhava com madeira, obviamente. Mas vamos lá. Então Pedro está ali, ele é um pescador, literalmente um pescador. É alguém, junto com seu irmão, que trabalha ali, tem uma companhia de pesca, ou seja, tem um barquinho, ele e seu irmão, e estão ali, ele e André, estão pescando, e paralelo a essa realidade da vida de Pedro, ou seja, até o momento Pedro é um pescador. E eu penso que, como todo ser humano, o apóstolo Pedro também deva ter projetado alguma coisa para a sua vida, no sentido até mesmo empresarial. Quem sabe eu posso aumentar as quantidades de barco, quem sabe eu posso comprar uma rede melhor, quem sabe eu consiga ser um pescador mais eficaz, quem sabe eu consiga ser o melhor pescador do Mar da Galiléia. Nada disso é ilegítimo, tudo isso é verdadeiro. Eu acho que nós fizemos plano. Quem sabe eu consigo ser o melhor mestre de obra da cidade, quem sabe eu consigo ser o melhor empresário, quem sabe eu consigo ser o melhor paisagista, e assim vai. Tudo na vida a gente projeta o bem para nós. Não é diferente com Pedro. Então a realidade da vida pessoal de Pedro é uma, o que ele projetava é uma, o que Deus tinha projetado para Pedro na eternidade é outra. E a partir do momento que essas duas coisas começam a se cruzar, ou seja, o projeto de Deus acerca da minha vida com aquilo que eu estabeleço como prioridade ou como projeto da minha vida, eu vou ter que escolher, eu vou ter que decidir. Se as duas não conseguirem coexistir junto, então eu tenho que decidir. E é sábio se eu decidir pelo projeto de Deus, que é seguro, que é muito infinitamente melhor e muito mais gratificante. Então vale aqui a pena lembrar isso. É verdade que tem aqueles que Deus vai fazer com que de repente você desenvolva a tua vida pessoal, profissional, sem contudo tiver uma maior cobrança,
da parte de Deus em outro sentido. Você vai servir a Deus, vai ser um pai de família, vai ser um homem de Deus, vai honrar o Senhor na sociedade, vai fazer tudo isso. Contudo, Deus permite que tu deslanche nesse lado. Outros não. Outros, Deus vai chegar e vai fazer literalmente uma cisão, vai fazer uma ruptura, vai chegar e vai dizer, deu até aqui. Bom, o apóstolo Pedro foi esse premiado. Então ele está lá pescando, né, às margens do mar da Galiléia, pescando no mar da Galiléia, que as margens ninguém pesca, ele está pescando no mar da Galiléia, dia após dia é a realidade da sua vida. E o Senhor Jesus então se declara, e eu não vou falar muito aqui sobre Jesus, porque nós vamos focar no ministério de Pedro, mas o Senhor Jesus se declara então como o Messias, como o Salvador, como o grande enviado da parte de Deus para salvar a humanidade. E ele decide agora escolher os seus apóstolos, decide escolher os seus discípulos. Todos sabem qual é, eu estou aqui, não é pregação não, tá? Vocês podem, escola bíblica, não podem interromper. Estou falando rápido só para a gente fazer a introdução. Todos sabem que antes de Jesus começar seu ministério público, já tinha alguém que estava com o ministério público e de forma até profícua, até bastante eficaz. Quem era essa pessoa? João Batista. João Batista já estava atuando plenamente de forma vigorosa. Todos já tinham olhado para João e já diziam, esse homem é de Deus, esse homem é um profeta, esse homem é um enviado, tem até característica de ser o Cristo, é possível que ele seja a luz. E é por isso que o apóstolo João faz aquela abertura, né? Houve um homem enviado da parte de Deus, seu nome era João, ele não era a luz, veio para testemunhar da luz. Então percebam que o próprio João está dizendo, se alguém pensa que João Batista é a luz, não, ele veio para testemunhar da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina o homem, a vida do homem é Jesus. Então o João está dizendo que João Batista veio para falar de Jesus e não de si mesmo, mas João Batista estava ali. André, que é o irmão de Pedro, já fazia parte dos discípulos de João Batista. André, que era de Betsaida também, obviamente, já fazia parte dos discípulos de João Batista. Agora, o André está lá, pregando, andando com João, ouvindo o que João dizia, e João dizia, olha, eu não sou o Cristo, está vindo alguém aí que é mais poderoso do que eu não tenho poder, meu poder é só para batizar com água, mas ele está vindo aí, tem poder para batizar com fogo e com Espírito Santo, e eu não sou digno de me abaixar para tirar suas sandálias, ele vem depois de mim, mas é antes de mim. Lembra todo esse texto? Sim ou não? João Batista está dizendo isso. André ouvia isso. André ouvia isso. Então, no dia subsequente ao batismo de Jesus, no deserto, no dia subsequente, quando João batizou, no dia subsequente, diz a história que, diz a Bíblia, que André estava com João Batista e Jesus estava passeando pela orla do mar da Galiléia, andando pela orla do mar, na beirinha do mar. E aí o João Batista apontou para André e apontou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o André ouviu isso, o André, que era inteligente, associou muito fácil. Então disse, pô, então ele que é o Messias, ele é que é o Salvador, ele é aquele a quem nós esperávamos. E o João Batista disse, sim, é ele. O André se levanta e disse, João Batista, me dá carta de mudança já, estou indo segui-lo, e começa a seguir Jesus de perto, ao largo, né? Desconfiado, com medo, talvez começa a seguir Jesus. Jesus está andando, André está acompanhando Jesus. O que acontece? Jesus olha para trás e diz assim, deseja alguma coisa? Quer saber alguma coisa? O André disse, Senhor, só quero saber onde é que o Senhor mora, né? Eu quero saber qual é o teu endereço, porque se o que eu acabei de ouvir de João Batista, sei que João Batista não mente, sei que João Batista não fala mentira, ele acabou de me dizer que o Senhor é o Salvador do mundo, inclusive o meu Salvador. Então a primeira coisa que eu quero saber é onde o Senhor mora, onde o Senhor assiste, diz a palavra. Aí Jesus diz assim, o que tem a ver com isso? Te interessa saber onde é que eu moro? Larga a mão de ser curioso, é isso que Jesus disse? Não. O que Jesus disse? Vem e vê. Quer saber onde é que eu moro? Vem
e vê. E Jesus foi, né, e André foi com Jesus e ficou até quase no final da tarde, na presença do Senhor. O tempo passa muito rápido. É por isso que às vezes eu estranho. Eu sei que não dá para a gente fazer culto das 6 às 10, mas eu estranho o camarada que chega dentro da igreja das 7 horas, chega às 7h30, 15 para as 8, ele já está apavorado para ir embora. Ou o culto está um terror, ou ele está bem distante da presença de Jesus. Porque com tudo que eu sei que a liturgia pode ser maçante, pode ser pesada, mas saiba significar o culto na tua vida. Saiba fazer o teu culto, com tudo que a ordem e a decência deve prevalecer, mas possa ser um sinal de alerta se com 15, 20 minutos de culto eu já estou meio intoxicado de Deus. Aí pode ser que, opa, tem alguma coisa. O André ficou de manhã até final de tarde na presença de Jesus. Quando deu um estralo, ele disse: meu Deus, eu já sei quem ele é um dia inteiro. Já sei que ele é o Messias o dia inteiro. Meu irmão Pedro está procurando ele também. Eu já achei o dia inteiro e ainda não falei. E o André corre para Pedro e diz: Pedro, achamos o Mestre. Achamos o Mestre. Quando você usa a expressão achamos o Mestre, achamos alguma coisa, significa que você estava procurando. Sim ou não? Então eles procuravam o Mestre, procuravam o Messias. Quando ele achou, agora ele trata de repartir, porque Jesus não é propriedade peculiar de alguém. Nós somos propriedade peculiar dele, mas ele não é propriedade peculiar minha. Ele faz parte da igreja, ele é a cabeça da igreja. De sorte que o mais óbvio é eu, se sei quem ele é, compartilhar com as pessoas que ainda não sabem, certo? Então quem ganhou Pedro para Jesus foi André, seu irmão. E o André e o Pedro foi. Quando o Pedro chega perto de Jesus, a primeira coisa que Jesus chega e chama ele é o quê? Diz o quê? Vamos lá. Pedro, tu é filho de Simão Barjonas, ou é Simão, filho de Barjonas. Bar quer dizer filho, e Jonas. Mas Jonas e João, a tradução diz que é filho de João. Já leram isso na Bíblia? E outra diz que é filho de Jonas. Só que Jonas e João no grego é cognato, ou seja, é o mesmo nome, só dá uma variaçãozinha, mas é o mesmo nome, tá? Tu não vai mais te chamar Simão, eu vou te chamar de Pedro, Petros, né? Petros. Então ele começa a mudar, e ele diz que eu vou te fazer um pescador agora de homens, e não um pescador só de peixes. Veja que Jesus está fazendo agora uma ruptura no projeto pessoal e particular de Pedro, sim ou não? Bom, nós temos o exemplo do pastor Clay. O pastor Clay era um contador. Quando o senhor fez a faculdade de contabilidade, o senhor projetou ser o pior contador de Tubarão, o melhor contador da região? O melhor. O senhor projetou ser o melhor. E talvez seria, a base que nós conhecemos do senhor, talvez o senhor seria um dos melhores. Talvez o senhor projetou, iniciou a trabalhar era nacional já? Não, era nacional, né? Nacional, uma empresa nacional. Mas quem sabe o senhor sonhava com uma multinacional. Tudo isso faz parte, mas aí vem Deus, entra na sua vida e faz uma ruptura. Teu projeto agora tem que ficar em stand-by, fica de lado. Pode servir na obra, mas não por causa da obra. E agora eu quero caminhar contigo em uma coisa mais específica, que chamou o senhor para o ministério pastoral. Alguns vão ser contador a vida toda, outros vão ser pedreiro a vida toda, e vão fazer a obra de Deus igualmente, em relevância também, mas não de forma específica. Dá para entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim. Dá para entender? Alguns Deus chama de forma mais específica, outros Deus, sabe, é como aquele rabino que diz assim: vamos ver se esse menino tem capacidade para ser mestre. E aí ele vai lá, erra, tropeça em algumas coisas da lei, no bar mitzvah lá, e o rabino diz: meu filho, vai ser um servo de Deus, honrar a tua família, honrar a Deus e vai trabalhar. Você não serve para ser mestre. Mas de repente o rabino olha, vê que o menino aos 18, aos 12 anos, ou aos 14, já é uma fera na Bíblia, já sabe tudo, tem capacidade, tem eloquência, domina, sabe interpretar. O rabino diz: esse aqui tem potencial para ser um mestre. É assim que Deus faz. Esse eu quero que me sirva
e vá trabalhar normal, vai seguir a sua vida, e isso eu quero pensar para uma hora mais específica. O apóstolo Pedro foi, ele começou a incorporar então o que? O colégio apostólico, tá? O que é o colégio apostólico? O colégio apostólico é uma grade de 12 homens, escolhidos a dedos por Cristo, os 12. Ninguém disse assim: ó Senhor, o Senhor me escolheu, mas eu tenho um primo que é fera, dá para trazer ele? Tenho um amigo também que é muito bom, posso trazer ele? Eu tenho um parente que também dá para trazer ele, posso? Não, os irmãos que estavam ali, tá? Tiago, João e Pedro e André, foram todos permitidos por Cristo. Cristo queria escolher. Então não se trata de nepotismo, não se trata de interferência familiar, se trata da própria soberania de Deus em escolher. Mas esses 12 não é montado pela vontade de quem estava ali, mas pela vontade de Deus, inclusive Judas Iscariote. Então 12, agora Pedro é um no meio de 12, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Não dá para a gente estudar e cair em minúcias aqui qual é a capacidade ou o perfil psicológico dos 12. Algumas coisas a gente sabe, olhando já para o próprio texto. A gente já dá para fazer uma leitura rapidamente de quem era Pedro, de quem era João, de quem era André, de quem era o Zelote, por exemplo, o Simão Zelote, de quem era Bartolomeu, o Nicodemos, de quem era, por exemplo, o próprio Judas Iscariote. A gente consegue fazer uma leitura muito rápida, mas Pedro me parece que é o que salta, em termos de personalidade, sim ou não? É uma aula, irmão, vamos dar o feedback. Salta ou não salta? Você começa a olhar e ler só. Imagine se eu pegasse todos os versículos que falam sobre Pedro e compilasse e botasse um único texto para tu ler só acerca de Pedro. Você ia dizer: esse cara aqui é uma montanha russa afetiva, emocional. Esse cara aqui é isso aqui, ó. Ora ele está em cima, ora ele está embaixo, ora ele diz que crê, ora ele já duvida, ora ele duvida da própria, ele questiona a própria sentença do mestre que ele está servindo, ora ele duvida das profecias. Ele é uma montanha russa emocional, esse cara. Mas Jesus escolheu. Jesus não só escolheu Pedro para fazer parte do 12, mas entre os 12, Jesus discipulou 12, sim ou não? Sim. Dentro dos 12 discípulos, Jesus decidiu mentorear. Quantos? 3. Dentre os 12, Jesus decidiu mentorear 3. Então Jesus discipulou especificamente 9 e mentoreou 3. O que é mentorear? É trazer mais para perto, é absorver um pouco mais do professor que os outros não conseguiriam. É o professor dar uma dedicação a mais para alguma coisa mais específica. É o professor enxergando que aquele, o fulano e o beltrano tem um potencial a mais para ser um líder, inclusive dos 12, sim ou não? Sim, por isso que você vai ver Jesus sempre, quase sempre, com todos os discípulos e de forma específica com 3: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. O Tiago é o camarada que ia morrer logo no início da igreja, sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão. O Tiago foi decapitado, foi preso ele e o Pedro, e o Tiago foi decapitado. Graças a Deus que Jesus já tinha dado uma palavra para Pedro. E aí a gente vai chegar nesse episódio da prisão, se Deus permitir, por causa do horário. Então Jesus mentoreou 3. Esses 3 é Pedro. Lá na frente eles vão ser reconhecidos como a coluna da igreja. Por quem? Quem é que vai dar esse diagnóstico? Quem é que vai dizer: eu conheci em Jerusalém, não encontrou ninguém senão as colunas da igreja? Pedro, Tiago e João. Quem? O apóstolo Paulo. Então vejam só, ser reconhecido como coluna da igreja pelo apóstolo Paulo significa realmente que eles tinham uma relevância primordial no nascedor da igreja, na estrutura da igreja. Vamos lá. Então quem foi Pedro? Pedro é essa pessoa que eu já desenvolvi aqui. Discípulo e pescador, é uma das figuras mais importantes da cristandade. Uma das figuras mais importantes da cristandade.
É impossível você falar de cristianismo sem mencionar Pedro. É impossível você falar de cristianismo sem mencionar Paulo. É impossível você falar de cristianismo, porque alguém diz, não, Pedro não é ninguém. Se não fosse Jesus, ele não é ninguém. Irmão, qualquer coisa sem Jesus não é nada. Então não precisa entrar nesse radicalismo religioso. Qualquer coisa sem Jesus não é nada. A terra sem Jesus não é nada, o cosmos sem Jesus não é nada. Sem Jesus nada do que foi feito se faria. Então, quando você tira Jesus da equação, você zera tudo. Agora, com Jesus, as outras figuras, sim, elas têm a sua devida honra no seu devido lugar. Eu não preciso ir muito longe. Pastor, se eu pedisse para o senhor, estou usando o senhor porque o senhor vai encaixar na pergunta que eu quero fazer. Se eu perguntasse para o senhor lembra de alguns personagens da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui em Santa Catarina, que foram extremamente importantes para essa obra? Sim. O senhor falaria 2 nomes para mim? Nilton dos Santos. Teofried Helms, é um alemão, né? Mas poderia citar outro. Arthur Montanha foi importante? Cisino Bernardino foi importante? O JP Comenda foi importante? Vamos lá. Quem foi que evangelizou aqui, inclusive a sua sogra? A avó da minha esposa. A avó da sua esposa quem? Orlando Boy. Foi importante aqui? Foi. Vamos lá. Olha só. Liosés Domiciano foi importante? Satiro Loureiro foi importante? Então olha só. A gente não pode olhar para trás e dizer, não, essas pessoas não foram importantes, não foram relevantes. Meu Deus, isso aí chega a ser uma injustiça. Então é como se você voltar para trás e dizer que Pedro não tem relevância. Pedro foi configurado pelo próprio Senhor, caracterizado pelo próprio Senhor como sendo uma pedra de fundamento. Edificados, disse Paulo, sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Sobre, não é sob. É em cima, não é embaixo. Então, Cristo é a pedra angular. Então imagine uma edificação. E aqui eu vou falar com os pedreiros aqui. Então imagine que eu tenho edificação, eu vou fazer uma edificação. Na época não tinha sapata, mas imagine que isso é uma sapata, é uma pedra de esquina. Então a pedra de esquina quem é? Vamos lá, pedra de esquina? Cristo. A pedra mais importante. Mas Cristo é um só e cada edificação, se for quadrada, tem 4 pés de esquina. Não, irmão. Todo lugar para onde você olha, em qualquer edificação, cada canto mais importante da construção é Cristo. Então não é 4 Cristo, mas é um Cristo nas dimensões que você necessitar da fortaleza e da segurança dele. Então ele é a pedra de esquina. Agora as outras pedras não são importantes, tão importantes quanto a de esquina, mas são importantes sim ou não? Sim ou não? Tá, então vamos lá. Aqui é Cristo, aqui é Pedro, aqui é João, aqui é Tiago. Agora vem aqui os profetas, vem os apóstolos, e aí vem sendo a igreja, os pais da igreja, os reformadores. Vem a igreja, chega o Barley, o Clarim, o Dinei, o Rude, o Sama. Todos eles estão sendo edificados sobre esse fundamento. Tira aquele fundamentozinho ali. Então é importante a gente dar o devido valor e a devida honra, né? Toda honra e toda glória ao Senhor, mas também honra quem tem honra, certo? Vamos lá. Então, dos simples pescador é uma das figuras mais importantes da cristandade. Fatos arqueológicos e históricos de Pedro, é bom saber. Você sabia que na Capela de São Pedro, no Vaticano, eles foram fazendo uma escavação. E eles tiraram mais centenas de toneladas de areia, inclusive cortes de areia que remontavam à época de Constantino que foi feito. Porque o sepulcro, supostamente o túmulo de Pedro está lá, e em cima da Pedro foi construído a Capela de São Pedro, né? Foi construído lá. Embaixo, eles escavando, eles chegaram em um túmulo, em um ossário que está escrito: Pedro está aqui, escrito em grego. Pedro está aqui. Agora perceba qual é a diferença entre Pedro e Jesus.
Você chega no túmulo de Pedro, está escrito, Pedro está aqui. Você chega no túmulo de Jesus, está escrito, ele não está aqui. Então a diferença é básica, é que Pedro morreu e está preso pela ânsia da morte. Jesus morreu, mas ressuscitou, esse está vivo em glória. Então a cabeça da igreja não é Pedro, a cabeça da igreja é Cristo. Amém? Glória a Deus. Tá, vamos lá. O Pedro, ele supostamente foi bispo de Antioquia. Foi bispo de Antioquia. Alguém pode dizer, mas bispo é coisa de católico. Não, bispo não é conotação católica. Bispo é nem também da Universal. Bispo é conotação bíblica. Está escrito na Bíblia. Vem do grego episcopo, quer dizer um líder, tá? De alta liderança. Um líder sobre um líder. Ele supostamente, inicialmente um presbítero, mas com o amadurecimento e com a relevância que ele tinha, sendo apóstolo, se tornou então bispo de Antioquia, e alguns dizem até que o bispado dele alcançou Roma. Mas a ideia não é essa agora, só deixa eu ficar nesses detalhes. Vamos lá. Alguém sabe o que aconteceu com a esposa de Pedro? Hã? O Pedro divorciou e foi para a obra, foi isso? Hã? Deixou a mulher passando fome em Jerusalém e saiu fazendo missões. É isso? Porque na visão hoje moderna de alguns religiosos é isso. Minha mulher não tem chamada, quem tem sou eu. E aí ela que se vira. E eu vou fazer a obra. Igual tem gente aí que vinha, na época vinha lá de Tubarão, e o pastor que estava aqui ligou, quem é esse profeta que vinha? 10 dias numa casa, 10 dias na outra, 10 dias no outro, comendo do bom e do melhor, todo mundo servindo profeta e costela, isso aqui, e ele engordando, foram ligar, a mulher e 6 filhos passando fome em Tubarão, num barraco. Que evangelho é esse? Deus está com uma pessoa dessa? Então o que aconteceu com a esposa de Pedro? A Bíblia responde, sim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo dizendo que a esposa de Pedro estava na obra com ele. É só ler. Alguém tem curiosidade? Abre aí, Zé, para nós ler então. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Lê, forte. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Não temos nós de trazer uma mulher ou uma irmã ou alguém pela obra, como também os apóstolos, os irmãos do Senhor, Pedro, Judas, Simão, tá, o meu irmão do Senhor, e também Cefas. Então, meu irmão, Pedro era o camarada que entendeu todo o projeto de Deus, isso depois, né? Vamos entender um pouquinho Pedro antes do batismo no Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho Pedro antes do batismo, sim ou não? Pedro era proativo, mas confuso antes do batismo. Sim ou não? Pô, pensa, o camarada está no colégio de 12. Supostamente é o mais limitado intelectualmente. É um camarada que faz uma leitura radical da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Pedro está mais para um sicário, ou seja, para um zelote, do que para um republicano ou publicano. Ele está mais para a direita, para a esquerda radical, do que para a direita. Entendeu? Sim ou não? Dá para entender? O apóstolo Pedro, ele é um camarada que tem personalidade forte. A Bíblia fala no mínimo 3 vezes, estando Jesus falando, disse Pedro. Estando Jesus falando, disse Pedro. Estando Jesus falando, disse Pedro. Ele quase sempre fazia intervenções em Cristo, no discurso de Cristo. Ele era extremamente proativo. Não existe nenhuma dificuldade em lidar com o proativo. O problema é se o proativo é confuso. Vou dar um exemplo. Imagina que você é um líder de alguma coisa e o cara chove ideia, o cara é bom, é proativo mesmo, vai para frente. Vamos fazer isso, pastor, vamos fazer aquilo, pastor, vamos construir isso, pastor, vamos fazer isso. Só que ele vai fazendo isso em ideia, só que ele é muito confuso. Ele dá a ideia, mas não dá os meios.
Dá a ideia, mas não trata os mecanismos, né? Como eu consigo chegar nisso. Ele até tem a ideia, mas não traz a solução. O apóstolo Pedro era meio assim, ele andava nessa gangorra emocional. Ele disse: eu quero fazer muito por ti, Senhor. Por enquanto não sei como fazer, mas quero. Vou fazer isso por ti, vou fazer aquilo por ti. Com certeza eu nunca vou te abandonar. Nunca. Eu não sei quanto aos outros. Não me interessa na cara dos outros, tá? Na face. Olha só que ele era um pouco autoconfiante. E essa autoconfiança de Pedro já beirava até um pouco da arrogância. Achava que se conhecia, mas na verdade não tinha. Ainda não tinham sendo maturados, ainda não tinham sido maturados em Cristo ainda. Porque maturidade não tem nada a ver com idade. Pedro era um dos mais velhos do colégio apostólico. Mas a maturidade psicológica, espiritual, é outra coisa. É possível que alguém tenha 25 anos, seja extremamente maduro em Cristo, e alguém com 60, 70 ainda não seja. Sim ou não? Sim. Sim, isso aí é fato pontual. Isso aí a gente não se discute. Então o apóstolo Pedro ainda não tinha alcançado algumas maturidades. Ele é um camarada que, beleza, ele está ali junto com Jesus, está ali junto com Jesus. Jesus pegou os apóstolos e disse assim: vamos aí pregar, vamos falar, vamos ver, vamos medir a febre do povo, sim ou não? Jesus já tinha se declarado Messias. Jesus enviou, e aí Jesus perguntava os apóstolos perguntavam para o povo: o que vocês acham que Jesus é? Aí um dizia o quê? Ele é Elias. Ele é um dos profetas antigos que reencarnou, que ressuscitou. Com certeza esse homem é diferente de tudo aquilo que a gente viu. Ele pode ser até Jeremias. Ele pode ser um desses profetas aí. Aí Jesus disse assim: tudo bem, o povo diz isso de mim, mas o que vocês estão dizendo do povo que eu sou? Porque a mim não me importa saber o que o povo fala a meu respeito. A mim me importa saber o que vocês que me conhecem falam para o povo. Porque vocês é que são detentores da verdade. Todo mundo se calou. O que o apóstolo Pedro fez? Só eu não sei os outros, mas eu, Pedro, estou dizendo que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu estou dizendo isso. Quando me perguntam, como diz para mim que o Senhor é Elias, eu disse: não, ele não é Elias. Ele é o Salvador do mundo, o Cristo, o Messias prometido. É isso que eu estou dizendo. Jesus olha para Pedro cheio de alegria e diz: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou essa verdade, mas meu Pai que está no céu. Bom, aí está um grande problema. Vamos lá, alguém diz assim: eu não posso elogiar. Sim, você pode elogiar. Você não quer elogiar as pessoas numa afã de protegê-las, mas quem tem que se proteger do elogio não é quem está elogiando, é quem recebe o elogio. Sim, é quem recebe o elogio. Cabe tu que recebe o elogio tributar a honra, a glória e o louvor devido a Deus. Jesus nunca teve problema em elogiar pessoas. Ele disse o quê? Olha, eu nunca vi uma fé igual a essa em Israel. Nunca vi. Olha, essa fé aqui, olha para isso aqui. Deus diz: não está longe do reino do céu. Jesus nunca teve problema. O problema não é de quem elogia. Agora sim, eu não devo ser adulador. Qual é a diferença entre um cara que elogia para um cara que é adulador? É que o elogio é verdade e a adulação é mentirosa. A adulação, ela visa segundo o interesse. E o elogio não, é verdadeiro, é uma leitura. Cabe tu, ao invés de criar um túnel no teu peito, colocar uma rampinha aqui, olha, e dizer: é para ti, Senhor. O que eu sou agora é para ti e é por causa de ti. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando você fazer isso, o diabo não te pega na tua vaidade. Amém? Agora Jesus disse: bem-aventurado é tu, Simão. Olha só, não foi carne e sangue que te revelou, você não ouviste a verdade da boca de homem. Quem te falou isso foi meu Pai que está no céu. O Pedro disse o quê? O Pai fala comigo, diretamente comigo. Viu, galerinha? Vocês são uma pequenininha pertinho. Vocês são fichinha, viu? Vocês têm que ainda aprender muito ainda. Eu sou o cara. 5 minutos depois, Jesus muda o discurso. Estou indo para a cruz, vou morrer. Pedro disse: não, de jeito nenhum. Eu
senhor não deve ir para a cruz. Não pode ir para a cruz. E se o senhor for, eu vou contigo. Encheu a bola. Jesus disse: passa para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de meu Pai. Há 5 minutos atrás tu estava alinhado com o propósito de Deus. 5 minutos agora tu estás completamente desalinhado. O propósito do Pai é que eu vá para a cruz. Tu não entende nada. Não pense que tu saiba de muita coisa, não. E eu vou te dizer mais uma coisa, ô Pedroca, ô Pedrinho, ô lasquinha de pedra, ô pedrinha pequena. Tu nem convertido é. Aí Jesus não bateu aqui, né? Jesus entrou por dentro e deu um soco no ego de Pedro. Pá! Tu nem convertido é, rapaz. Tu um dia vai ficar mais fortinho. E quando tu te fortalecer, eu vou te usar para fortalecer teus irmãos. Mas agora, nem crente tu és. Tu não sabia, Pedro, que o diabo chegou para mim e pediu para se andar contigo? O Pedro disse: não sabia. Foi 3 vezes. Vou traduzir para tu entender. É como se o diabo chegasse e dissesse assim: ó, o Jesus. Bom, o diabo tinha problema de saber quem era Jesus? Não. Tinha dúvida? Hã? Nenhuma, né? Então o diabo não chegava e dizia: quem és tu, Senhor? Não, o diabo chega: ô Filho de Deus, ô Deus encarnado, e todos os títulos possíveis, especialmente o diabo sabia, tá? Ô Filho de Davi. Deixa eu dar um motivo para Pedro. Deixa eu dar uma peneiradinha nele. Porque se andar tem 2 sentidos: dar uma volta, ou seja, o diabo chegando para Jesus dizendo: deixa eu tirar Pedro de perto de ti e dar uma voltinha com ele no quarteirão, eu te devolvo. Quando a volta completou, eu te devolvo ele de novo. E aí Jesus dizendo: não, deixa eu rogar o pai aqui. O que o pai diz? O pai diz: não, nega. Nega que o Pedro é muito fraco. O Pedro é muito fraquinho. Está achando que é, mas não é ainda. É muito fraco. Se tu liberar meu filho, Satanás mata ele lá na outra quadra e não te devolve mais. Não libera. Aleluia. Deixa eu dar uma peneiradinha em Pedro, que eu quero fazer igual trigo. Eu quero ver se Pedro é um trigo mesmo consistente, aquele pesado que o vento bate e só sai a palha. Daí se Jesus diz: não, vai dar uma peneiradinha. Pedro é bom, Pedro é o cara, vai dar uma peneiradinha. Aí o Satanás jogava o Pedro mais alto que deveria jogar, soprava mais forte que deveria soprar, e o Pedrão, ó, para longe de Cristo. Aí Jesus disse: negativo, deixa Pedro perto de mim. Enquanto ele não estiver forte, eu não libero ele. Irmão, você não sabe, mas eu vou te dar uma notícia para tu dar glória a Deus com vontade. Ainda hoje o diabo pede a teu respeito e Jesus nega o pedido do diabo para te guardar. Mesmo fraco, você está protegido porque está perto dele. Glória seja dada ao nome dele nesta manhã. Bendito é o nome santo de Jesus. Pedro não sabia disso. O mecanismo do mundo espiritual estava a todo vapor, e o Pedro achando que estava no domínio, no controle da coisa e da situação. Quando você achar que está no controle da tua vida, você já perdeu ela. Quando você achar que está no controle do seu ministério, você já perdeu ele. Quando você achar que está no controle da igreja, você já perdeu. Quando você está achando que está no controle das tuas finanças, você já perdeu. Não adianta, tudo tem que ser por Deus e para Deus e por meio de Deus, para que toda a glória seja dada a Ele. Dá para entender isso, sim ou não? Ou eu estou falando alguma bobagem? Você pode participar, irmão. Não sei se tu lembra de uma experiência que eu tive uma vez que um demônio apareceu para mim, e no outro dia no culto glorioso Deus te revelou. Não lembro. Não. O diabo tinha pedido para você andar comigo naquela noite, mas Deus tinha me guardado. É possível, eu creio nisso, entende? Porque o diabo está aí, ativo, e enquanto que não seja literalmente Satanás, mas é toda a sua esfera diabólica. Todos os poderes infernais estão aí trabalhando contra nós, contra a nossa vida, e de forma sutil, de forma indelével, de forma, sabe, que você não percebe.
O mundo espiritual, com certeza, é mais real do que o nosso. Porque o nosso, para existir, subsiste só por causa do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é antes do nosso. Então é mais real do que o nosso. Aleluia. Porque quando tu fechares os teus olhos aqui, o que te resta para ti senão a realidade do mundo espiritual? Sim ou não? Sim. Então pensa nisso. Então ninguém é tão bom como Pedro achava que era. Então, apesar dele ser proativo, ele era muito confuso. Ele não tinha uma certa lógica no pensamento, oscilava demais, tá? Agora, depois do batismo, aí ele ficou ativo e convicto. O que é proativo? Proativo é quando eu tenho uma predisposição a algumas atividades, mas fico praticamente só na teoria. O que é ativo? É aquele que já está se movendo, já está agindo. O batismo no Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, fez com que Pedro mudasse toda essa realidade dele, toda essa conduta. E não pense que Pedro não foi assim, ó. Pedro, vem cá, deixa eu fazer um backup aqui, como é que faz? Update, né? Atualização. Ou um upgrade, ou então quando tu zera para fazer uma coisa nova, tu faz uma reset, formatada, né? Deixa eu dar um reset aqui na tua mente. Pedrinho velho não serve mais. Agora eu vou dar um Pedro novo aqui. Não pense que é assim. Não pense que você vai mudar de personalidade da noite por dia, não. Você tem que se permitir ser mudado. E passar pela linguagem do Sam aqui da Letícia, por um upgrade, por uma melhoria, por um aperfeiçoamento no espírito. Então, se eu sou muito bravo, beleza, é tua personalidade. Mas em Deus, essa bravura aí, ou essa braveza, tem que ser diminuída, ela tem que ser mortificada. Tem que ser mortificada. Ela pode estar lá, mas tem que estar morta. Não, porque eu sou de dizer tudo na cara e na verdade. Para mim, doa quem doer. Mas o Evangelho não ensina assim. O Evangelho ensina misericórdia. O Evangelho ensina comiseração, ou seja, tu está junto com a situação do miserável, ser paciente, longânimo, temperante, domínio próprio, benevolente. No céu não diz assim, e sejam bem-vindos todos os que falaram a verdade, é isso? Verdade falar a verdade é pressuposto, tá? De quem está em Cristo, mas falar a verdade de um jeito duro, bruto, sem amor, não é a realidade evangelical. Não é, porque Jesus falava, mas falava com amor, visando restauração e restituição. Amém? Dá para concordar sim ou não? Amém. Vamos lá. O Pedro era bravinho? Quem acha que Pedro era bravinho? Não? Era ou não? Pior coisa é botar uma espada na mão de quem é bravo, né? Sim ou não? Se bota uma espada na mão de quem é bravo, o cara sai cortando tudo. O Pedro, olha só, Pedro ele é engraçado antes do batismo, tá? Então Jesus está lá. Alguns episódios no Getsemane, o que Pedro tinha se tornado? Completamente apático, sim ou não, pastor? Jesus disse, Pedro, fica aqui, tu e Tiago e João, eu vou ali orar. E vocês? Ficam orando comigo, sim ou não? Jesus ia, orava uma hora, voltava. O que Pedro está fazendo? Arrebatado, né? Pedro estava arrebatando, dormindo, roncava, acordava Pedro. Jesus disse, Pedro, não dá para vigiar nenhuma horinha, Pedro. Aí Jesus botava Pedro em disciplina, é isso? Não, irmão, calma. Jesus conhecia toda a debilidade de Pedro, toda a situação, mas ele não vivia um momento de apatia. Naquele Getsemane, o Pedro que não conseguiu vigiar uma hora enquanto Cristo orava, no dia D, que é o dia que Jesus vai ser entregue para a cruz, o Pedro quer proteger Jesus a todo custo, quer dizer, não, ninguém toca no Senhor. E o primeiro que eu vou pegar é aquele malquinho ali, que aquilo ali é o religioso azedo, é o cara fofoqueiro, é o que traz a ordem do sumo sacerdote. Ele, Senhor, é que está querendo te prender. Esse é claro, não é os policiais, não. Porque os soldados estão fazendo o serviço dele, 400 soldados, irmão. Eu pergunto para ti,
Por que o diabo mandou 400 soldados para prender um pregador sem nenhuma arma que estava orando? Precisa de 400 soldados? Hã? Sim, mas porque o diabo sabia quem era Jesus. E Jesus mostrou para o diabo também quem ele era. Porque veio os 400 soldados. Imagine comigo essa cena, entre comigo. Já vou encerrar. Jesus está ali com os 12, ou melhor, com os 11, porque o Judas já tinha entregue seu coração ao diabo. Com os 11. Pedro está ali com a espada embainhada. E ora, e agonia, e agonia, e agonia, e agonia, Jesus em agonia. Jesus vai sendo destruído pela pressão do pecado do mundo. Está moendo ele. Ele é uma azeitona, literalmente, na mão do Pai, que está sendo moído, esmagado na prensa de azeite, que é o Getsemane. Jesus sofre de hematidose. O que é hematidose? São microvasos capilares que todo mundo tem, eu e tu temos, por cima das glândulas sudoríparas, e isso num alto nível de estresse. Você estoura, rompe esses microvasos capilares em algum lugar. É por isso que tem alguma irmã que de repente dá uma batidinha na quina da mesa e ela olha, nem percebeu, está roxo. Aquilo ali é um derrame dos microvasos capilares, que fica superficialmente abaixo da epiderme e acima das glândulas sudoríparas. Aí Jesus está ali estourando-se, literalmente, não é só um ponto, não, todo o seu corpo é rompido, porque o peso do meu pecado está esmagando ele, a minha culpa está moendo ele. O Pai está pegando ele, está apertando, igual uma azeitona, e ele está dando o melhor de si, e ele está ali estourando, e aí chega 400 soldados, e vem a turba, e Jesus no meio do jardim diz: vocês estão buscando alguém? Quem que vocês estão buscando? A quem vocês buscaram? Aí grita o líder da turma: a Jesus, aqueles que eles estão chamando de Cristo, do Cristo. Jesus diz: sou eu. Esse sou eu, e o eu sou é a mesma coisa. Quando ele diz sou eu, essa palavra, irmão, da boca de Jesus sai. Eu penso que ele sai igual uma luva assim do Mike Tyson. Entenda o que eu estou querendo dizer. Igual a luva de um pugilista. Sai e vai nocauteando cada soldado. Essa palavra tem tanto poder que vai derrubando todo. 400 soldados caem nocauteados e atordoados no chão, só porque ele disse sou eu. Isso é uma verdade para eu, e tu dá glória a Deus com vontade. Eu estou buscando o Cristo. Quando ele diz sou eu, 400 caem, literalmente. Ou seja, é verdade que ele é o Cristo. É verdade que ele é o Cristo. Jesus dá um tempinho, ele se recupera. A quem buscar? Coragem para falar de novo, né? Pois um toma coragem e diz: a Jesus, aqueles que chamam de Cristo. Jesus diz: sou eu. E eles tomam de novo. Quando levanta a terceira vez: a quem buscais? A Jesus o Cristo. Já disse que sou eu. A minha vida ninguém toma. Eu tenho poder para dá-la e poder para tomá-la de novo. Pode levar. Quando o sumo, o Malco, que é o líder da turma religioso, que tem a capa do sumo sacerdote, ou seja, ele é um servo do sumo sacerdote, chega perto do Pedro, velho, sangue ferve, puxa a espada e pá, na orelha direita de Malco. Não decepa ela, mas a corta e deixa praticamente ela pendurada. Jesus disse: bate para Pedro, guarda a espada. Quem por espada fere, por espada será ferido. E Jesus podia deixar Malco sem a orelha normal ali. Jesus disse: não me calma, eu sei quais são as expressões. Eu sei que um dia tu quer ser sacerdote. Eu sei que um dia tu espera aquele pinguinho de sangue do Cordeiro Pascal na pontinha da tua orelha direita, na pontinha do teu polegar direito e na pontinha do teu artelho direito do pé. Eu sei que tu espera isso. Teu sonho é cair. A Bíblia diz: Jesus tocando na orelha, cirurgia perfeita. Nem o Ivo Pitangui conseguia fazer melhor. Zeradinha. O Malco botou a mão na orelha, está aqui.
não tem sangue, está aqui. Pergunto para vocês, se o sonho de Malco era ser sacerdote antes da orelha cortada, depois da orelha cortada, vendo ele que Jesus a curou e colocou no lugar, qual será o sonho de Malco? Oh, glória. Qual será o sonho de Malco? Pergunte para ti, pergunte para mim. Com certeza será servir aquele que restaurou, aleluia, a sua orelha, porque ele não teve dúvida de que Jesus era o Cristo pelo poder operante que nele estava. Nós precisamos entender com quanto cura e milagre não serve nada para mim hoje que já tenho convicção de fé, mas serve para o ímpio que nunca conheceu nada disso. É testemunho de poder. Dá para entender, senhor? Não? Beleza. O Pedro está lá, Jesus é morto, crucificado, ressuscitou, caminhou por 40 dias lá. Na ressurreição tem um fato legal. Na ressurreição, Jesus está lá, 5 da manhã, as mulheres vão para ungir os pés de Jesus. Ungir os pés de Jesus não, ungir Jesus. Os pés não, ungir Jesus. Está lá. Quando ela chega, a pedra está remou, um anjo sentado em cima da porta e dizendo: isso aí é o jardineiro. Engraçado que o primeiro Adão era jardineiro e o segundo Adão foi confundido com o jardineiro. Esse aí é um jardineiro. O jardineiro pergunta para: estão procurando alguém? Vocês estão procurando quem? Não, estou procurando Jesus. Foi depositado aqui sexta-feira à tarde. Aí Jesus: mas por que vocês procuram vivo no lugar de mortos? Como quem diga, ele não falou que ia ressuscitar domingo de manhã? Por que vocês não acreditam no que ele está falando? Aleluia. Glória a Deus. Por que vocês não creem no que ele disse? Ele não provou para vocês que tudo que ele falou ele fez? Ele não disse que ia entregar sua vida, mas que ao terceiro dia ele tomaria ela de novo? Então por que vocês estão procurando um vivo no lugar onde é para ter morto? Aleluia. Se ele disse que domingo de manhã ele estaria vivo. Glória. E elas ficaram apavoradas e disseram, saíram correndo. Jesus disse: ei, avisa aos 12 que eu estou vivo. Mas avisa também a Pedro. Por que Jesus diz avisa os 12 e avisa Pedro? Se os 12 seriam avisados, mas Jesus está dizendo: é como eu chegasse assim, gente, isso aqui é os 12, gente, eu vi, o túmulo está vazio, Jesus está vivo. Pedro, ele mandou dizer para ti que está vivo. Tem diferença? Tem ou não? Com certeza tem, irmão. O Pedro está numa espécie de depressão depois de ter negado Jesus diante das serpentes. O Pedro está numa espécie de luta psicológica terrível. O Pedro não sabe se o olhar de Jesus naquele momento era condenatório ou era tranquilizador. O Pedro tinha negado e tinha ficado bravo diante da serpente, como dizer, ele tinha dito: para, eu já disse que não conheço ele. Aleluia. 3 vezes. E quando ele nega a terceira vez, o galo canta e o remorsador da negação entra dentro do coração, dentro da alma de Pedro, e Jesus está passando no pátio, amarrado, passando, e fita os olhos nos olhos de Pedro. E eu tenho certeza que não era condenatório, não era tipo, eu disse para ti que tu ia me negar, seu desobediente. Não, era tranquilizador, era dizendo: calma, Pedro, vai dar tudo certo. Daqui a pouco eu digo para ti como deu tudo certo. Calma, Pedro, tranquila, fica tranquila, tua alma não se desespera. Eu conheço a tua limitação, Pedro, eu sei que tu, e eu falei, está tudo no controle. Aleluia. Domingo de manhã, Pedro, eu digo para ti, aleluia, o que vai acontecer. Mande avisar os 12, mas diga a Pedro que eu estou vivo. Glória. Aleluia. Aleluia. Tá? Pedro andou sobre as águas. Pedro revela que Cristo é o Messias. Jesus nega o pedido de Satanás acerca de Pedro. Agora é legal quando Jesus chega ressurreto. Pedro tá, o que Pedro foi fazer? Depois de Jesus foi pescar, né? Puxou a mão na rede de novo. Por isso que eu digo que em um dado momento Eliseu foi mais inteligente que Pedro.
Porque quando Eliseu foi chamado por Deus, Eliseu matou os bois e queimou a parede. Como quem diz, com isso aqui eu não trabalho nunca. Mesmo que quiser, não tem como. Mesmo que quiser, não tem. O Pedro guardou azeite. Guardou todo o aparato. Ele morreu, não adianta mais. Aí Jesus aparece, o Pedrão está lá pescando, Jesus aparece na beira do mar. Ô Pedro, tem peixe aí? Não tem, senhor, mas aqui tem. Chegaram, já tinha peixe na brasa. Comeram peixe com mel, como o Senhor ressuscitado. Quando Pedro viu que era Jesus, se atirou na água envergonhado. Aleluia. Pedro foi chegando perto de Jesus. Jesus disse: isso aqui eu acabei de conferir hoje de manhã no grego interlinear. É bem nessa sequência aqui, tá? Por isso que eu vou dizer para aqui. Tem um grego interlinear, eu fiz questão de conferir para não errar. Jesus chega para Pedro no discurso e diz assim: ó, Petros entoágape, Pedro, tu me amas com amor incondicional, com amor divino, com amor de Deus? O Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Ágape não. Pedro responde: amo-te, Senhor, Filé. Eu te amo como servo. Como servo, eu te amo. Então alimenta os meus cordeiros. Jesus olha e diz: Petros, entoágape. De novo, usa ágape, faz a mesma pergunta. O Pedro responde: Filéu de novo. Sim, eu te amo, mas como servo, eu tenho certeza que como servo eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus muda, dá uma declinação e muda o verbo amar. Jesus muda. Jesus diz assim: Petros, em teu filho. Jesus diz assim: Pedro, tu me amas como servo mesmo? Aí o Pedro diz: poxa, agora, dessa vez, Senhor, desse jeito que o Senhor está perguntando, aí só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe se o meu amor é verdadeiro por ti. Eu posso dizer que te amo, mas no fundo, só o Senhor sabe se te amo mesmo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: então, Pedro, alimenta as minhas ovelhas. Porque para ser meu amigo, não basta me amar como Senhor, tem que me amar como servo, tem que me servir, tem que me amar como Senhor, não só como Deus. Você tem que me amar como Senhor, tem que me servir, tem que me obedecer. Obedeça as minhas palavras. Glória a Deus. Sim ou não? Isso é maravilhoso, irmão. Porque a gente fica no português dando aquele joguinho de palavras, né? Ama. Jesus fez isso porque perguntou, porque Pedro negou 3 vezes. Então Jesus perguntou 3 vezes. Mesmo não. Tem todo um sentido por trás. Tem toda uma lógica, tá? De amadurecimento que Jesus está trabalhando e curando Pedro por trás. E aí Jesus encarrega Pedro de ser um dos líderes da igreja. Tanto é verdade que o apóstolo Pedro é o primeiro a pregar para os gentios antes mesmo do Paulo, sim ou não? Na casa de Cornélio, não é? O que Cornélio disse quando Pedro foi chamado lá de Jope? Deus tinha mandado. O que Cornélio disse? Mandei te chamar e fizeste bem em vir. Agora estamos todos nós aqui reunidos para ouvir o que da parte do Senhor Ele vai dizer para nós a teu respeito. Diga para nós, Pedro, o que tu sabes sobre Ele? Glória a Deus. Jesus, eu sei, senão que todos sabem, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, curando todos os enfermos, libertando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Nós que comemos e bebemos com ele, nós somos testemunha ocular daquilo que se aconteceu tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Israel, e agora como Deus também o tornou Senhor de vivos e mortos, e que Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia! E o apóstolo Pedro pregou para Cornélio, e nós temos aqui, deixa eu ver, tinha mais uma coisa que eu queria falar do Pedro, que eu esqueci, mas agora já foi, já falei tanta coisa. Mais alguma dúvida?
10:10, acabou. Mais alguma ponderação? Algum feedback? Algum que fala? A respeito do início. Nós sabemos que Jesus não é propriedade nossa, mas sempre eu tenho uma pergunta dentro de mim. Por que muitas vezes o catolicismo, muitas vezes evangélicos, acham que o Cristo é só deles? Acham que outras pessoas não podem ter a salvação hoje, ou outro ministério, seja como for. Então, às vezes, gera essa pergunta. Sim. Quando eu digo que Jesus não é propriedade minha e eu sou dele, é no sentido de eu não usar uma espécie de possessão. Mas Davi usou, sim, Davi usou aquilo que a gente chama de possessividade curada, possessão curada, que é isso. O Senhor é meu pastor, ele diz, é meu. Mas percebo que quando ele diz, o Senhor é meu pastor, todo o restante do salmo é de entrega. Já viram? Por ele ser meu pastor, ele me guia, ele me cura, ele me leva, ele está comigo, é todo de entrega. Então, nesse sentido, é aquilo que a gente chama de possessividade curada. Não é que Davi está dizendo, ele é meu e só meu, e vai fazer o que eu quero. Não. Então, quando eu digo que Deus não é propriedade de ninguém, ou seja, não é minha, mas ele sim é o Senhor da igreja. De sorte que ele pode ser o meu Deus, mas não o meu Deus no sentido de que eu sou dono dele, ou que ele é minha propriedade, mas no sentido de que sim, que ele é o meu Deus no sentido que eu reconheço o senhorio dele. Isso sim, não tem problema. No sentido institucional, é vaidade, porque a gente sempre julga que a verdade está conosco. A verdade evangelical pode estar sempre, está sempre em Deus, sempre na Bíblia. Sempre. De sorte que Deus não fica sem suas testemunhas em nenhum lugar e em nenhum momento. Seria muito egoísmo e muita tolice e muito, inclusive, oscilação de convicção minha chegar e criticar nós como a gente critica, dizendo, o evangelho está difícil para nós. Nós estamos vivendo uma crise de caráter, uma crise de moralidade. Na nossa igreja, sim ou não? Eu só posso falar daquilo que conheço. E de repente, na outra dia, quer saber? Cristo Jesus só salva o assembleado. Mas então Jesus está salvando um bando de gente que não tem compromisso com ele? Não, Jesus não salva o assembleado. Jesus salva o que são deles. Assembleano, batista, luterano, diga outra aí, presbiteriano, Deus é amor. A igreja Bagual, coisa no diabo, está cheio por aí, tem um monte disso aí. Não interessa. Verdade que liberta. Não interessa. Se está em Cristo, está no corpo místico. A instituição é uma coisa para nós produzirmos a questão da comunidade. Aí sim, ela tem o seu valor, mas ela não é garantia de salvação. Você sabe disso. E eu não sou menino para ficar adulando nada e nem ninguém, muito menos placa de igreja. Defendo a Assembleia de Deus, sou assembleano, não troquei meu ministério, estou sempre, ademais de luta e de prova, estou sempre aqui honrando o ministério. Contudo, honro muito mais a Cristo do que a placa. Se eu inverter esse papel, o negócio torna comprometedor, sim ou não? Sim. O senhor concorda, meu chefe? Amém? Mais alguma dúvida? Vou passar para o chefe, qualquer pergunta pode fazer para ele. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Obrigado por todos vocês terem estado aqui com a gente. Nós louvamos a Deus pelo número que hoje nos surpreendeu. Queremos que semana que vem, vou incentivar mais um pouco hoje à noite, para que nós tenhamos o resgate da nossa escola bíblica dominical. E isso é importantíssimo. Coisas lindas e maravilhosas que ouvimos e vimos aqui nesta manhã edificam a nossa alma, trazem esperança, nos levam a compreender que as nossas fraquezas também foram fraquezas dos apóstolos, foram fraquezas de homens que se tornaram como pedra, fundamentos da igreja. Eles também tiveram suas falhas, tiveram suas fraquezas, mas deixaram-se dominar pelo Espírito Santo, deixaram-se dominar pelo poder de Deus e se tornaram pessoas tão relevantes na história da igreja e na história bíblica. E nós também estamos fazendo a nossa parte.
Lá na frente vai ter alguém contando as nossas histórias, pelo que a gente fez de ruim ou de bom naquilo que é o reino de Deus. Cresçamos em tudo. Deus abençoe vocês. Hoje à noite, nosso grande culto de Santa Ceia, onde Deus tem uma bênção para nossas vidas. E vocês devem estar aqui. Eu quero também convidar os obreiros para amanhã, numa grande reunião. Essa semana começa bastante ativa, né? E terça-feira, nossa Assembleia Geral, onde nós estávamos comentando ainda, eu, o Aldo e mais alguns irmãos, que na última Assembleia Geral que nós tivemos aqui na igreja, todo mundo pensa que a Assembleia Geral, e normalmente é um dia de números e totalmente organizacional. Na última, a gente teve foi um culto de Pentecoste aqui, né? Vocês alguns se lembram que o Adriano pregou uma palavra aqui, que caiu uma glória de Deus na igreja. Foi um mistério do céu naquela Assembleia Geral. E vamos lutar para que continue sendo assim, para que continuamos vencendo as grandes barreiras e dificuldades da vida. E eu louvo a Deus porque terça-feira vai fazer 2 anos que eu cheguei em Garopaba. Já consegui bater, quase não bati o recorde, né? Mas já consegui passar de muitos obreiros que passaram aqui. Já está bom, está na hora de botar a mudança no caminhão e ir embora. Fique de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Aleluia. Isso aí tu edita, tá? Pode botar. A gente vai brincando assim, né? Mas Deus vai nos dando força, graça. O caminho de Deus é excelente para nossas vidas. Senhor Deus, abençoa os teus filhos. Obrigado pela vida do nosso professor, cuidando dele, guardando a sua alma, guardando a sua vida. Ah, Senhor, que coisas lindas, maravilhosas aprendemos aqui nesta manhã. O teu Espírito está aqui, trazendo vida, trazendo graça, trazendo ânimo, trazendo alegria. Traz força, Senhor, e animosidade aos teus filhos aqui, Senhor. Para a glória do teu nome, nós oramos, cremos no poder da tua palavra. Jesus, abençoa teus servos, dê um domingo abençoado a eles, em nome de Jesus Cristo. Para a glória do teu nome, Senhor, encerramos esta escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Amém. Amém. E amém. Vai dar bênção.